Saber quem você é tão importante quanto saber para onde você vai. É com essa questão que hoje abro o vídeo com vocês. Gente, muito se fala sobre saber quem você é, saber quem você é, saber quem você é, de onde você veio, mas pouco se fala também sobre a direção para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, né? Embora muitas pessoas falem de propósito, você tem um chamado, você tem um propósito, mas você entende o que é isso? Porque assim, muitas vezes a gente fica nessa, e eu me coloco nesse lugar também, tá? Muitas vezes a gente fica preso a algumas palavras que as pessoas falam, tem um propósito, tem um chamado, tem isso, tem aquilo, mas a gente às vezes não entendeu exatamente o que isso significa. Será que isso significa que eu sei a direção, que vai acontecer alguma coisa? Eu não sei ao certo se as pessoas realmente, até que ponto elas sabem isso de verdade, né? Eu vejo muita gente falando sobre propósito, mas perdida sobre quem é. Eu vejo muita gente, às vezes, não perdida sobre quem é, mas muito sem direção, atira para todo lado. Então, qual é? Como é isso, né? O que fazer quando está acontecendo isso, né? Eu gosto muito da palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é algo que vai transformando e mudando essas estruturas internas, né? Ela não só nos diz quem somos, mas ela também nos dá uma direção para onde vamos. E entendendo isso, ela nos dá também parâmetros para viver isso. E isso é tão importante porque se a gente for, por exemplo, num hospital, vamos a um hospital, fomos a um hospital, tal, lá tem regras. Quando o nosso objetivo era chegar ao hospital, chegamos ao hospital. Chegando no hospital, tem regras. Olha, você não pode usar o sapato aberto, você não pode usar uma blusa regata, você não pode fazer tal coisa. Porque neste ambiente corre um risco de contaminação, assim, 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 assim. Então, chegando lá, né, ao chegar lá, você tem regras a ser cumpridas. E essas regras são para nos proteger. Se a gente entender que a palavra de Deus e os parâmetros que Deus coloca para nós são para nos proteger, nós vamos parar de ficar brigando com aquilo que Deus está querendo ensinar para nós. Porque quantas vezes a gente não briga com um mandamento ou algo que o Senhor colocou, porque fala assim, isso não é justo, mas aí quando eu falo que não é justo, eu estou dizendo que Deus é injusto, e se eu estou dizendo que Deus é injusto, quer dizer que eu sou mais justo que Deus, e isso é arrogância. E se a gente for, é uma coisa assim tão profunda, que tá tão lá dentro, tá tão escondida lá dentro, que às vezes para sair para fora é somente sentado em confronto e conversando. Por isso que a palavra diz para a gente exortar uns aos outros, para a gente nos ajudar a crescer, a nos edificar. Então a gente precisa entender isso. Se nós não entendermos que a palavra de Deus ela vem para nos confrontar, ela vem para nos ajudar a chegarmos ao lugar onde nós devemos chegar em Deus, e que sim, né, há algo que Deus vai sim mudar em nós, para que através de nós também possamos ajudar a crescer o corpo. Porque nenhum membro do corpo, ele é inútil. Todo membro do corpo tem uma função. Todo membro do corpo tem a sua utilidade, a sua utilidade. Então, muitas vezes, algumas pessoas vão ser a boca, mas outras vão ser o rim. Cada um com a sua importância, mas todos juntados para ser alguma coisa.
Então a gente precisa ter a visão para onde a gente vai, para ter uma direção de como caminhar. E ao caminhar, ao chegar lá, chegando lá, eu tenho regras a ser cumpridas, eu tenho coisas que foram estabelecidas para que eu possa me achegar a Deus. Né? A palavra diz assim, se acheguem a mim, eu me achegarei a vós. Lá em Tiago diz isso. E acho algo assim que eu entendo como algo importante, né? É que Deus fala pra gente se achegar a Ele, que quando a gente se achega a Ele, Ele se achega a nós. Mas na palavra também diz que Deus rejeita os soberbos. Então quer dizer que eu não posso ter um orgulho, eu não posso estar sujo de pecado, porque Ele fala, quem que verá a Deus? Aqueles que estão de mãos limpas e coração puro. Então, para me manter o coração puro, eu não posso simplesmente estar sujo do pecado, porque isso me faz separação de Deus. Então a gente vai entendendo essas estruturas e vai desmanchando e vai desemaranhando o que parece antes, o que era uma névoa assim na mente, de repente falou, clareza, era isso. Você acredita num negócio desse? Aí parei pra pensar essas coisas assim e tava pensando aqui, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês e como me veio, eu vou sempre gravando espontâneo, vocês sabem, eu não tenho muito roteiro, né? Mas senti que precisava compartilhar isso com vocês e talvez seja importante para você também, como foi para mim. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia, paz, tchau, tchau!